Olá, 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 olá para todo mundo. Qual foi o assunto da aula passada? Se vocês não se lembrarem, eu vou ter que repetir tudo. Nós estamos falando das ações, não é? Isso. Os imprevistos. Nós estávamos falando da renúncia às ações, não é isso? As ações que nós dissemos que nós dizemos assim, não vamos fazer, não é? E aí falamos vários assuntos, falamos dos imprevistos, não é? Vocês aplicaram isso durante a semana, os imprevistos? Falamos do estagiário, você lembra do estagiário? Muito do estagiário. Como foi a semana de vocês? A minha foi uma porcaria. Sabe por quê? Eu acho que o universo colocou em prática a aula que eu mesmo dei semana passada. Nossa, mas meu Deus do céu, só imprevistos e os estagiários. Meu Deus do céu. Assim, alguns estagiários e vários imprevistos, todos eles muito sérios, viu? Inclusive no dia do meu aniversário foi uma coisa triste de imprevistos. Tanto é que eu nem pude atender telefonema nenhum, né? Tiveram coisas legais no meu aniversário também, mas muitos imprevistos bem pesados mesmo, pesados que você nem imagina. E aí eu comecei a colocar em prática o que nós vimos aqui mesmo, né? Mas o objetivo é esse mesmo, até o Alexandre falou hoje lá no Facebook, ó, tem que colocar em prática o ensinamento, né? Não adianta ficar aqui e não passar para aqui no dia a dia, não é isso? O que interessa é isso aqui. Maravilha, muitos imprevistos, souberam lidar de uma forma transcendental com os imprevistos? E os nossos estagiários também souberam. Então depois vocês vão refletindo, né? Esse assunto da aula passada a gente vai ter que aplicar a vida inteira. E hoje nós vamos passar para outro verso. Na aula passada foram a renúncia às ações de forma tamas. Hoje nós vamos passar a renúncia às ações de forma rajas, tá bom? Aí vai ser o verso 8 do capítulo 18. E aí é o seguinte, ó, Carlos. Aí, ó, viu que legal? E aí eu vou recordar, porque hoje a gente vai precisar saber assim direito esse negócio de rajas. Eu sei que muitos de vocês sabem, mas outros não sabem. E hoje a gente vai ter que saber. No ano passado não precisava tanto, mas hoje vamos ter que saber. Vocês mesmos vão dizendo. Quem sabe aí vai dizer para quem não sabe. Quais são as características de sattva? Equilíbrio, bem-estar, tranquilidade, paz, não é? Clareza mental, tudo flui facilmente na nossa cabeça, estamos em paz com a vida, em paz com o mundo, não é isso? Aquele dia que acordamos bem, isso é sattva. E rajas, que vai ser, hoje vamos ter que saber o que é rajas. E rajas. Então, olha só, rajas é o seguinte, guardem essa palavra, rajas, vamos falar bastante dela hoje. Rajas, R-A-J-A-S, rajas. Imagina que a gente está tentando fazer alguma coisa, alcançar alguma meta, algum resultado. Maravilha? E a gente está um pouco angustiado para conseguir isso. Pronto, essa angústia é rajas. A gente podia tentar conseguir aquele resultado de forma tranquila, em paz, como vocês falaram, né? Equilibrar com clareza mental. Isso seria um estado sattva, não é? Mas quando a gente se preocupa, será que a gente vai conseguir? Será que não? Dá aquela agoniazinha, isso é rajas, né? Eu simbolizo sattva assim e rajas assim, né? Então muita gente diz, quando a gente quer conseguir alguma coisa é rajas. Não, tá errado isso. A gente pode querer conseguir, a gente sempre quer alguma coisa o tempo todo.
Então não é isso que define o nosso estado. O nosso estado se define o jeito, o como nós estamos internamente ao tentar conseguir algo. Não é? Então aquele velho exemplo da pressa, estamos com pressa de chegar a algum lugar. Geralmente, quase sempre, isso nos coloca em que estado? Sattva ou rajas? Rajas, né? É um exemplo clássico. Porque a gente fica agoniado por causa da pressa. Temos que chegar em algum lugar e gera aquela agoniazinha. Isso é rajas. A gente podia estar com pressa, né, atrasado para chegar no tal lugar, e correndo pra caramba, mas fazer tudo isso em paz. Muito difícil imaginar uma pessoa nesse nível, né? Correr, estar com pressa, muito atrasado para chegar, e correndo pela rua com paz no coração, com equilíbrio, com clareza mental. Difícil atingir isso, né? Aí as pessoas dizem assim, não, a pressa é rajas. Não, está errado. Não é a ação que é rajas. É o nosso estado interior diante daquela ação. Então a gente pode estar com pressa e estarmos em sattva. Podemos estar com pressa e estarmos em rajas. E tamas. Tamas não vamos comentar para não complicar a cabeça. Hoje vocês vão ter que saber rajas. Sentiram esse sentimento? Rajas. Vocês acham que a maior parte das pessoas está em sattva ou rajas? Rajas, né? Então o nosso planeta tem, obviamente, a predominância de rajas, né? Mas todos nós temos um guna. Sattva, rajas ou tamas são gunas, tá bom? Gunas. Guna é uma palavra em sânscrito que significa qualidade, tá bom? Então, todos nós temos uma qualidade predominante, um guna predominante. Tem uns que têm a natureza de sattva, outros têm a natureza de rajas e outros até a natureza inferior de tamas. Mas, apesar de cada um ter um guna predominante, ele varia na gente toda hora, né? Por exemplo, vai que uma pessoa tem natureza rajas. Ele está em rajas sempre? Claro que não. Ora ele está em sattva, ora em tamas, ora em rajas. Isso está lá no capítulo 8, mais ou menos no verso 10. É a roda dos gunas. Então isso varia toda hora. A gente vai rodando de guna toda hora dentro da gente. Às vezes a gente fica um dia inteiro num guna, outro dia inteiro no outro guna, sabe? Vai variando. Às vezes a gente varia de hora em hora mesmo. Depende de pessoa para pessoa. E de situação para situação, não é? Mas é bom a gente saber qual é o guna predominante da gente. Na dúvida, chuta rajas. Mas, não, eu sou o sattva. É um cacete, é rajas mesmo. O ego vai sempre dizer eu sou o melhor, não é? Mas isso não é bom, né? A gente tem que saber se enxergar. Então, vamos lá. Se lembra da aula passada, nós falamos da cidadezinha. Vamos voltar com essa mesma visão psicodélica que a gente desenvolveu aqui, né? O que é aquela cidade lá embaixo da colina? O que ela simboliza na nossa viagem psicodélica? É a cidade, as ruas, na nossa viagem aqui. Significa a nossa vida, ou a nossa experiência no momento, ou a nossa encarnação. Bom, de qualquer jeito, o que nós estamos vivendo. Nós estamos andando pela rua, vendo as casas, as pessoas passando e tudo. É a nossa vida naquele momento, não é isso? Um pouco mais ao longe, em cima da colina, nós enxergamos a atmosfera da cidade, né? São os sentimentos das pessoas que estão envolvidas naquelas ações ali na cidade. Mas aí a gente enxerga mais ao longe, mais a atmosfera do que a cidade. Mais ao longe ainda, bem ao longe, a gente não vê nada. A gente vê como se fosse o todo. Você lembra disso? E tudo se perde na areia. E a cidade, outra cidadezinha, na verdade se confunde no todo. E a gente chamou isso da consciência do yoga, a consciência do todo. Tá bom? E qual é a visão que a gente tem que ter? De dentro da cidade, da atmosfera ou do todo? As três simultaneamente, o tempo inteiro simultaneamente, todas as visões. Certo? E todo mundo tende a ter exclusivamente a visão de dentro da cidade, o que nós estamos vivendo naquele momento. Maravilha? Se lembraram do contexto, não é? Legal, então eu vou ler o verso. Aquele que renuncia uma ação
por medo do sofrimento corporal, dizendo, é difícil, realiza uma renúncia de natureza rajas e não alcançará o resultado da renúncia. Então, vou explicar isso aqui. Nós falamos o seguinte exemplo na aula passada. Obrigado. Se lembra da historinha que nós criamos? A gente está aqui na cidade, queríamos chegar num certo ponto ali, numa certa esquina, aquilo seria a nossa meta, não é isso? Então, o nosso propósito. E aí a gente estava indo para lá, em paz, tranquilo, estávamos em Sátua. Se lembra dessa história, não é? E aí aconteceu que um carro passou, jogou poça d'água em cima da nossa roupa, a gente tinha que chegar limpinho lá, estávamos todos sujos, e temos que voltar para casa para trocar de roupa, para ir de novo. Dá tempo? Dá tempo. Então dá tempo. Aí a gente vai, então a gente estava em Sátua e o universo criou uma situação que nos colocou em rajas, certo? Mas agora, a gente teria realmente que voltar, estou relembrando, tá bom? A gente teria que voltar para casa para trocar de roupa? Teria, porque lá a gente tem que chegar limpinho lá, não tem como chegar cheio de lama. A gente verifica que dá tempo. Então a gente tem que voltar para casa. Se não desse tempo, a gente não vai dar tempo. Aí seria outra história, tá bom? Mas a gente verifica que dá tempo. Aí a gente vai lá para casa, certo? Foi isso. Se lembram disso? E a gente estava em Sátua e o universo criou uma situação que nos colocou em rajas. Maravilha. Então, aquilo de voltar para casa seria, no verso passado, né, o que está escrito aqui no verso, a ação necessária. A gente tem que voltar, a gente tem que fazer isso. Maravilha? Aí, se eu chegar assim, eu teria que voltar e tudo, mas quer saber, não vou voltar é nada, que se dane. A gente está renunciando uma ação necessária. Isso é o quê? Seria o quê? Tamas. Então, pessoas que têm mania, tendência a renunciar a ações necessárias, estão em tamas. Mas por que eu quero saber onde é que eu estou? Para analisar o que eu sou. Hoje a gente vai ter que fazer uma autoanálise. Eu tenho mania de renunciar a ações necessárias? Provavelmente estou em tamas. Aqui eu não falei o que é tamas, né? Tamas é isso aqui, é o pior da gente. Pode dar exemplos aí de tamas. Características de tamas. Inércia, né? Depressão, lamúria, não adianta nada. Tudo em tamas, sentimento de vingança, né? Tudo em tamas não leva a nada. É um desperdício de energia enorme e não leva a nada. Por isso, tamas é o guna da inércia, da não ação. Então, quando a gente dispensa uma ação que a gente tem que fazer por causa da ilusão, estaremos em tamas. Então é importante a gente saber isso. Mas, olha só, vou complicar a situação. Não, complicar ainda não. Vou explicar mais um pouquinho. Eu disse, então, que não quero mais voltar para casa para trocar de roupa. Quer saber? Não estou nem aí, não vou voltar para casa, não vou trocar de roupa, dá tempo, mas eu estou saco cheio. Esse carro me jogou lama, essa vida é um saco, esse planeta é um saco, tudo acontece de forma errada e eu não vou fazer nada disso. O que o universo queria quando aquele carro passou? Alterar o meu estado de consciência, né, seria a atmosfera, né, para me gerar uma experiência em um outro guna. Estou falando muita palavra em sânscrito, eu nem gosto disso, mas está dando para entender? Tá. Então o universo queria me gerar uma experiência em um outro guna, rajas. Mas quando eu renuncio essa ação, digo assim, não quero isso. Não quero. Eu estou dizendo, na prática espiritual, né? Eu estou dizendo o seguinte, não é na prática material. A prática espiritual eu estou dizendo ao universo, olha, você quer que eu tenha experiências em outro guna, mas estou nem aí. Eu não vou ter experiência em outro guna, não. Era isso que eu tinha que ter, mas eu não quero ter. Isso, então, alguém que diz não para o universo, está com falta de conexão, falamos dessa conexão na aula passada, né? Está com falta de conexão com o universo, não é?
Então, essa pessoa está na ilusão. Ele não enxerga a verdade, não enxerga o objetivo do universo. Não percebe por que aconteceu aquela situação. Ele está na ilusão. E quando ele diz, não vou entrar no outro guna, não. Eu queria estou aqui muito bem no meu guna sattva indo para lá, e aí você quer transformar o meu guna em rajas, eu não vou nem aí, não estou nem aí. Piorou, porque ele entrou em guna tamas. Certo? Olha, então tamas é o seguinte, eu tenho que fazer uma coisa, mas por causa da ilusão, eu não faço. Eu não me conecto com a vontade do universo. Eu não percebo nada. E não realizo uma ação necessária por causa da ilusão. Às vezes, e aí hoje é o seguinte, hoje o esquema é um pouquinho diferente. O carro passou, eu vou até ler o verso da aula passada para ficar claro para vocês. Ó. Da aula passada, renúncia à ação, renúncia tamas. Mas a renúncia à ação necessária não é adequada. A renúncia a ela devido à ilusão, morra, é considerada de natureza de tamas. Entenderam, né? Vamos lá. Agora, hoje, rajas. Rajas é o seguinte, o mesmo exemplo, eu estou indo lá para o meu propósito, o carro passa, joga lama na minha roupa. Aí eu penso da seguinte forma, dá tempo, eu sei que dá, eu sei que eu tenho que trocar de roupa, eu estou super afim. E eu vou. No primeiro caso, né, o ruim da aula passada, o tamas, é o seguinte, olha, quer saber? Eu não vou nada, eu não estou nem mais aí para nada. Agora tem uma sensível diferença. Eu quero ir, na aula passada eu não quero mais ir. Não quero mais ir, perdi a vontade, não estou nem aí, então eu não quero mais ir para casa. Agora é diferente. Eu quero ir para casa, trocar de roupa, eu estou super afim, estou vendo que dá tempo, eu estou com vontade, mas... Ai, que cansaço. Eu vou ler o verso. Olha, aquele que renuncia uma ação por medo do sofrimento corporal, dizendo, é difícil, realiza uma renúncia de natureza de rajas. Então, olha só, eu sei que eu tenho que voltar para casa. Quero voltar, mas não volto, porque é difícil, vai me gerar um desgaste. Quer saber? Não vou não. Mas eu sei que eu tenho que ir, eu estou afim, mas não vou. As pessoas que têm essa tendência têm a natureza rajas. E é o que vocês têm que perceber hoje. Nós somos assim. A gente tem tendência a renunciar a ações. Por causa disso, por causa de caramba, isso vai me dar trabalho. Que cansaço, vai me gerar um sofrimento. Mas eu sei que eu quero fazer, eu sei que é bom, eu estou entendendo a vontade do universo, estou em sintonia, mas quer saber, não vou não. Deixa para a próxima. Por que isso é rajas e outra tamas? Olha, isso eu quero fazer, é fruto de um desejo meu que eu quero. Eu estou agoniado querendo fazer, mas tem um diabinho aqui falando assim, não vai não, você vai ficar cansado demais, olha, muito trabalho, vai ter que correr demais. E caiu, né? Aí, estão entendendo? Não é difícil de entender. Eu quero que vocês pensem se essa é a nossa tendência. E olha só que coincidência. Hoje eu conversei com uma moça que é mãe de 2 filhos. Um deles é muito complicado, é muito cheio de não. É um bom garoto, mas é difícil, sabe? Ele diz não para tudo, é um problema. Aí ele está na escola,
pequeno, né? O que acontece? Ele não quer estudar para as provas. Está chegando a época de provas na escola dele e ele não quer estudar. A mãe dele nem era esse assunto da ligação, não. Mas ela só comentou, olha, que o filho começou a falar ali, meu filho está enchendo o saco, está na época das provas, e aí eu tenho que estudar com ele, ele não quer estudar. Marcelo, eu já estou nem ligando, eu quero nem... Eu falei, opa, vou falar isso hoje lá. Aí o que aconteceu? Ela não está mais com paciência de ficar com o filho estudando, entendeu? Ela falou o seguinte para ele, olha, se você quiser estudar, estuda, se você não quiser estudar, não estuda, o problema é seu, sabe? Você faz o que você quiser, já estou de saco cheio. Qual é a natureza dela? Vocês podiam ficar na dúvida, né? Mas agora vocês não vão ficar mais na dúvida. A natureza dela é Rajas. Porque ela sabe que ela tem que estudar com o filho. Ela sabe disso, tanto é que ela já estudou várias vezes. Mas ela está de saco cheio, ela não aguenta mais, não tem paciência, não tem saco de ficar ali para sentar com ele e estudar, não quer mais. E aí está largando de mão o estudo dele nessa temporada de provas. É diferente do filho que chega assim, o pai, não, tudo bem, é tudo livre, quer saber, eu vou deixar para lá, eu não tenho nem... O universo mostra claramente o que ele tem que fazer, mas ele não enxerga por causa da ilusão. E ele simplesmente não faz. Sabe aquela onda dos hippies? Não, quer saber, estou nem aí, paz e amor. E aí não faz nada. Não faz o que deveria ser feito. Isso é tamas. Então o hippie, é claro que tem protesto social, não estou falando assim do movimento social, não. O movimento social deles é legal. Protesto contra aquele negócio da guerra, né? Isso tudo é legal. Mas a índole dos hippies é tamas. O jeito deles, assim... Hoje não tem mais hippie, né? Ficou no passado, né? Mas os hippies... Tem hippie? Mas o hippie mesmo do passado, lá dos anos, sei lá, 60, né? Sei lá, por aí... Né? Hoje eles não estão se dando muito bem. A velhice deles hoje não é tão legal. Sempre a consciência tamas não gera um futuro bom. Eu quero que vocês entendam a classificação. Mas, Marcelo, é importante entender a classificação? Sim, vocês vão ver nesse capítulo que para esses conjuntos diversos assim, das ações é importante. A gente tem que se classificar. Eu sou um ser de sattva, eu sou um ser de rajas ou eu sou um ser de tamas. Mas nós não vamos falar tanto de tamas hoje. Aí... eu expliquei para essa garota, sem usar sânscrito, né, que ela estava numa energia rajas. E que aquela renúncia que ela estava fazendo à ação dela não ia gerar algo bom nela. Está escrito aqui no verso, olha. Uma renúncia, quem realiza uma renúncia de natureza rajas não alcançará o resultado da renúncia. Qual é o resultado da renúncia? A gente vai ver nos próximos capítulos. Esse capítulo 18 tem que ser bem aos pouquinhos, viu? Bem homeopático mesmo. Qual é o resultado da renúncia? Vamos ver no próximo verso e nos próximos 2 versos. Mas hoje fica a informação que a natureza rajas não faz com que a gente alcance o resultado transcendental. Então, essa moça, ela quer estudar com o filho. Ela quer que ele passe, ela quer que o filho seja uma boa pessoa, mas não aguenta mais. E aí diz não a uma ação. Pausa para ver se vocês têm mania de fazer isso. Vou dar outro exemplo. Pensem na sua vida. A música é para vocês pensarem na vida. 10 segundos. Muito rajas aí? As pessoas dizem assim, rajas é ação, quando a gente faz coisas. Esse verso está mostrando o contrário.
está mostrando rajas na não ação. Certo? Uma vez eu fui no centro espírita, eu passei quase a minha vida inteira dentro do centro espírita. E gostava muito. E algumas entidades, não só naquele centro, em outros lugares também, falaram que eu tive muita dificuldade para encarnar. Tanto é que eu fui um garoto muito difícil, muito revoltado. Minha mãe sabe disso. Hoje ela não está aqui, mas ela pode confirmar isso. Fui uma criança difícil, bem revoltada da vida mesmo. E aí, depois, já adolescente, depois disso, eu tive a informação seguinte. Quando eu fui encarnar, na hora que eu estava lá espíritozinho, na hora que eu fui descer, foi um problema, porque antes disso estava tudo bem, estava legal, você vai encarnar, vai passar por isso, por aquilo outro, e aí tá, beleza, sátua. Né? Aí não caiu a ficha, legal, beleza. Aí então agora você vai entrar no processo que você vai encarnar agora. Pode ir para a caminha ali. Eu tava, não! Eu dei um escândalo, entendeu? Mas não queria de jeito nenhum. Mas assim, não vou fazer, não vou passar por isso, eu não vou. Espera um pouquinho. E aí e eu fui obrigado, tipo, vai! E isso já faz muitos anos que eu tinha essa informação. Foram uns 3 ou 4 médiuns diferentes, em lugares diferentes, que me falaram a mesma coisa. E pior que tem tudo a ver comigo. Então, olha só, eu lá no espíritozinho lá, estava dizendo sim, que ia encarnar, sabia de tudo, belezinha, certo? Legal. Então, já estava com consciência do que eu tinha que fazer, beleza? Então, eu já sabia até do caminho. Já sabia do propósito, do lugarzinho que eu tinha que chegar, não é isso? Beleza. Então, já sabia das ações necessárias. Estou colocando no verso. E aí, na hora que eu fui descer, na hora certa, né, bateu aquele troço, eu falei assim, não. Eu sabia, então, o que eu deveria fazer, sabia o que eu ia passar, né, sabia as ações necessárias, estava afim, mas por medo do cansaço ou do sofrimento, eu disse não. E aí eu desci. Em que guna eu desci? E estou eu aqui. Eu nasci no guna rajas. E esse guna é fortíssimo em mim. Essa minha encarnação inteirinha é para passar de rajas para sattva. Rajas para sattva, tá bom? E aí eu encontrei uma literatura, o nosso Bhagavad Gita, que tem exatamente esse objetivo. Passar as pessoas de rajas para sattva. Então, o nosso estudo tem esse objetivo. O público do Bhagavad Gita são públicos de pessoas rajas, que já estão prontas para irem para sattva. Então a gente tem que ficar de olho no nosso processo. E pessoas de nível que têm outros objetivos, não, então não é o público daqui. Vem aqui, assiste uma aula e vai embora. Guardaram? O nosso estudo tem esse propósito. Um público rajas pronto para passar para sattva. Esse é um pouco mais complicadinho, complexo do que eu estou falando, mas eu estou resumindo, tornando mais simples. Então, eu nasci em rajas, e o meu guna predominante é rajas. Mas eu estou com um pezinho em sattva todo dia, trabalhando para chegar lá. E isso somos todos nós, tá bom? Todos nós. Vocês estão se autoavaliando? Aí vocês podiam fazer o questionamento. Uma vez eu disse aqui o seguinte:
Olha, uma vez eu falei o seguinte, a gente tem um propósito, não é? Um propósito. Nosso propósito na cidade é simbolizado por chegar até aquele lugar por ali, não é isso? É o nosso propósito. Aí a gente tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes. Viu que está muito difícil chegar àquele propósito. Começa a questionar. Será que aquele é o nosso propósito mesmo? Isso até é uma tradição védica, viu? Eu já falei isso aqui algumas vezes, só estou colocando nesse contexto de hoje. Todos nós traçamos metas na nossa vida, definimos metas e traçamos o caminho para chegar às nossas metas. Como é que a gente vai saber se aquela meta é adequada para a gente? A gente não sabe, né? Então a gente vai fazer o que a gente combinou já algumas vezes. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3. Mas são tentativas consistentes. Não é aquele negócio de fingir que está tentando, não. Tentou de verdade 3 vezes. Não deu certo, pensa em renunciar à meta, pensa em trocar de meta, renunciar àquela e pensar em outra meta, o plano B. Certo? Ah, não, Marcelo, eu quero ficar naquela meta a vida inteira. Mas aí vai ficar uma meta que não é interessante para você. Não é? Tenta 3 vezes e troca de meta. Mas sempre são 3 vezes? Não, isso vai do bom senso, de situação para situação, entendeu? É claro que tem situações que, pelo bom senso da natureza da situação, vão exigir 10 tentativas, 30, não sei. Tem situações que uma tentativa só já define que tem que ir para outra meta. Mas é comum, nas conversas que eu tenho, pessoas cometerem esse erro, viu? Ficarem na mesma meta muito tempo. Eu comentei com vocês que eu mesmo fiquei nesse processo, não foi? Muito tempo, quase 20 anos numa mesma meta. Minha meta já estava morta há um tempão e eu nem sabia disso, sabe? Então, como é que se encaixa isso que eu falei no contexto de hoje? Poxa, Marcelo, então olha só. Você vai tentando, aí você fica cansado de tentar e desiste. Então, e agora? É arádias, né? Porque você fica cansado. Então... Não é não. Não é. Não. Olha só a diferença. Tem um propósito ali. O que a gente está falando hoje é não fazer a ação necessária. Então, quando eu não faço uma ação dizendo, é difícil, isso mostra que nós estamos em rádias, certo? Nesse caso das 3 tentativas, eu faço a tentativa, eu faço a ação. Eu não digo não, eu não renuncio à ação. Eu entro nela e executo a ação, executo a tentativa. Só que durante a execução da tentativa, eu percebo que é difícil. É diferente, entendeu? Uma vez eu dei essa aula, uma pessoa fez esse questionamento, achei bom. Eu sempre anoto para falar isso. Então, olha só, não confunda. Se tem algo que a gente tem que fazer, quando a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente não faz, a gente quer fazer, mas a gente não faz, estamos em rádias. Agora, quando a gente faz aquela tentativa, então a gente faz, mas a gente percebe que tudo flui mal, difícil chegar até lá. Então vai 3 tentativas e depois pensa em mudar a meta. Né? Conversei com a Rose sobre isso um dia aqui nos abraços do final. Né? Rose está com os empreendimentos aí, já estava na 2ª tentativa. Se já tiver feito a 3ª, não faz mais aquele empreendimento. Troca de empreendimento. Só está te dando prejuízo e problema é você mesmo, Rose. Certo? Se lembram disso, né? Já se esqueceu, né? Esqueceu, tá doidona lá. Tá... Então, sabe o que eu estou falando, Rose? Não, você já esqueceu da vida dela. Tá na transcendência lá. Então, olha só. Era isso. Vocês entenderam isso? Sim. Então, esse desistir não é raja, porque foi feito
Marta está falando assim, mas então isso, essa desistência aí que a gente está falando, nos coloca no Rajas? Não coloca não. Isso pelo contrário, é bom. Quando a gente tenta, e aí a gente muda o caminho, mostra até humildade, flexibilidade na gente, são características boas. Mas aí não se aplica nesses gunas, Não se aplica nesse guna, não. nenhum dos três. Não. Não. Dá pra classificar exatamente. É uma coisa boa, tudo dá para classificar nos gunas, qualquer coisa. Um sattvazinho. Se você falar assim, eu vou comer arroz, isso é sattva, rajas ou tamas, qualquer coisa. Eu vou fazer fio dental no dente. Tudo que você fizer na vida, você pode classificar como os gunas, qualquer coisa. Então isso seria Então, mais pro sattva. quando você vai tá tentando um propósito, e o universo está te dizendo, não, esse propósito não. Mas vê que você está tentando. Se você não tentar, seria o quê? Tamas. Mas aí você tenta e tenta. E percebe que, antes disso, ó, se você não tenta, tamas. Se você fala assim, não, eu quero tentar, mas vai me dar tanto trabalho que eu não vou tentar, não. Isso é Rajas. Mas aí a gente vai e tenta. Tenta. Mas está difícil. Durante a tentativa, a gente diz, está difícil. A gente não deixa de fazer a ação porque está difícil. Durante a ação, a gente percebe que é difícil demais. Aí a gente renuncia àquele propósito. Isso é bom, isso é inteligência, isso é sattva, isso é bom. Essa flexibilidade do ser, entendeu? Porque, imagina só, eu tenho aquele propósito. Quem definiu aquele propósito? Eu mesmo, não é? Mas pode ser que aquele propósito não seja o meu propósito. E aí, como é que eu vou ver qual é o meu propósito? Através de tudo que acontece. Certo? É diferente, por exemplo, se aquela ação, por exemplo, o filho da moça. O filho da moça não quer estudar. Então, qual é o propósito dela? Fazer com que o filho estude. Aí ela vai, tenta. Ela tenta, certo? Ela tenta. E aí vê que é difícil. Mas ela não tem que continuar tentando? Sim. Ela pode desistir na terceira tentativa? Não. Em que tentativa ela vai poder desistir? Em nenhuma, né? Então tudo vai de acordo com a situação, entendeu? Certo? A gente tem que ter um jogo de cintura. Aí eu tenho que entrar no negócio do Dharma, sabe? É o Dharma dela e tudo, mas aí eu vou complicar a situação. Esse assunto é bem simples, não é? Mas faz a gente ter uma percepção da gente mesmo. Deixa eu ver o verso aqui de novo. Se durante uma outra dúvida que vocês podem ter. Eu defino na minha mente um propósito. Aquele é o propósito. Eu estou definindo ainda o propósito, certo? Estou pensando. Aí no meu pensamento eu chego à seguinte conclusão. Não, olha, o esforço para chegar até lá, quer dizer, na nossa cidade seriam as ruas que eu tenho que andar até chegar até lá, na nossa vida, né? Eu defino um propósito, o esforço que eu vou ter que fazer até chegar a esse propósito é muito grande. Então eu não vou fazer não. Isso não é o que está no verso, entendeu? Por quê? A gente pode fazer isso que eu estou dizendo? Pode. Isso nos coloca em Rajas? Não. A gente está pensando ainda se vale a pena ou se não vale a pena. Aquilo não é um propósito existente ainda. Nós estamos fazendo uma estratégia para ver se aquele propósito vale a pena. Entenderam a diferença? Esse verso diz o seguinte: se tiver um propósito
necessária, uma ação necessária, algo que já existe, está estabelecido, e eu não faço aquilo por cansaço ou por dizendo é difícil, isso não é bom. Isso não vai fazer com que a gente atinja um resultado transcendental. Tá? Estou só falando das dúvidas que podem ter esse verso. Então, olha só. Se o propósito não existir ainda, e eu resolver nem criar aquele propósito, porque, mesmo que eu deseje o propósito, ele não está estabelecido, mas eu nem vou estabelecer, porque vai ser difícil. Está tudo certo. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero morar na Austrália. Aí, eu quero morar na Austrália. Eu moro aqui no Brasil, sei lá o quê, tenho emprego aqui. Aí eu vou falar, eu quero morar na Austrália, porque eu estou muito afim de morar lá. Aí eu vou pensar, olha, para morar lá tem que fazer isso, 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 aquilo, não tem ninguém lá, e como é que eu vou fazer? Quer saber, está muito difícil, eu não vou não. Isso não é o que está no verso. Isso não é algo ruim. A gente está pensando sobre um propósito. E nesses pensamentos, a gente pode não fazer o que a gente quer, porque vai ser muito difícil. Está tudo certo. Está tudo certo e é bom. Mostra uma versatilidade, uma inteligência, bom senso, é bom. Eu vou ler de novo o verso, para não ficarmos na dúvida. Aquele que renuncia uma ação por medo do sofrimento corporal, dizendo, é difícil, realiza uma renúncia de natureza rajas, e não alcançará o resultado da renúncia. Vocês entenderam isso? Vocês vão saber se autoavaliar? O resultado da renúncia seria o estado de ouro. Não, o resultado da renúncia eu falei para vocês que eu não ia dizer, não é? Que ia ser só no próximo verso, no próximo e no próximo, nos próximos 2 versos, que eu aliás já vou passar agora quase. Né? Mas eu não disse ainda qual é o resultado da renúncia. Mas eu só estou dizendo que esse verso não faz a gente atingir uma coisa transcendental. Não é bom, não é adequado fazer isso. Fiquem só com isso por enquanto. Vocês entenderam? Vamos repetir o primeiro e o segundo mais uma vez? O primeiro. A renúncia à ação necessária não é adequada, não é legal. A renúncia a ela, devido à ilusão, é considerada tamas. Aquele que renuncia uma ação por medo do sofrimento corporal, dizendo é difícil, realiza uma renúncia rajas e não alcançará o resultado da renúncia. Beleza? Como vocês estão, por enquanto? Estão em tamas ou estão em rajas? Eu vou falar agora da renúncia sátua. Vocês vão ter uma semana para classificar. Ginástica. Então, olha só, ginástica. O exemplo aí da França. Ginástica. Oi? Ginástica. Vai depender de cada um. Por exemplo, eu tenho que fazer ginástica. Eu posso considerar isso como algo necessário na minha vida. Ou posso não considerar dessa forma. Então vamos supor que eu considere isso como algo necessário na minha vida. Eu gostei do exemplo, que é uma coisa que todo mundo passa, né? Bem cotidiano para todo mundo. Viu como é boa essa interação? É legal. Então, ginástica. Todo mundo, né? Se eu considerar ginástica algo necessário na minha vida, não precisa nem o médico falar, não. Eu, dentro das minhas interpretações, considero ginástica é necessário, eu tenho que fazer. Pronto, eu já defini como uma ação necessária. Certo? Eu sei que é necessário. Mas quer saber? Tem que ir até a academia. Assim, olha, deixa eu estruturar. Assim, eu sei que é necessário.
Mas tem que malhar, sabe? Sabe? Fica mais um pouquinho na cama, Acordar né? cedo. Aí na hora eu não vou. Na hora eu não vou. Eu considero necessário, mas na hora eu não vou. Qual é a minha natureza? Rajas. Dá para confundir. Rajas. Dá para confundir. Eu quero, mas não vou. Eu quero, eu considero aquilo como necessário, mas aí não vou. Essa sou eu. Rajas. Oi? Estar sempre adiando, por exemplo. Rajas. Rajas. Estou sempre adiando. Pessoas acham que é tamas, mas não é. É porque a gente quer aquilo. A gente quer aquilo. A gente quer. A gente está com agonia para fazer. Mas a gente não faz. Rajas. Nós somos seres de rajas. E aí, a gente tem que prestar atenção que a maior parte das coisas que vão acontecer na nossa vida, os imprevistos e os estagiários, as pessoas que vão nos incomodar na nossa vida, vão nos levar às experiências rajas. Certo? Isso a gente pode aplicar para tudo. Por que é importante a gente saber se estamos sattva, rajas e tamas? Para a gente se autoavaliar e para a gente saber quais serão as experiências que vão aparecer para nós predominantemente. Para mim, Marcelo, aparecem, como eu me avalio em rajas, mas já com uma tendência bem forte a sattva, eu avalio, isso todos nós, tá? Quando aparece uma situação na minha vida, eu já começo a desconfiar que ali vai ter uma experiência em rajas. Mesmo que seja algo bom, eu falo, é algo bom, mas quer saber que vai ser rajas? E sempre é. Então, essa classificação ajuda o nosso caminhar na vida. Certo? Nesse exemplo da ginástica, a reação tamas, algumas tamas seria ele arranjar alguma ilusão, alguma outra razão. Uma razão para ele não fazer. Como seria tamas, né? Aí seria o seguinte, nesse exemplo, eu vou criar uma estrutura de pensamento que seria tamas, né? Uma pessoa... vou criar um exemplo para ser tamas. Uma pessoa que tem vaidade, quer se ver bonito. Então, sei lá, uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda. Não gosta de ser gorda. Não gosta. Poderia fazer ginástica. Ou regime. Não é? Mas aí... fazer não. Ela não gosta dela gorda. Aí, não faz nada para isso, entendeu? Não faz nada. E reclama. Reclama. Eu estou gordo. Estou feio. Reclama, mas não faz nada. Então não reclama, né? Cala a boca. Aí, essa pessoa não percebe a voz do universo, a voz de Deus. Deus fez com que ela nascesse gorda. E também fez com que ela nascesse com vaidade. Então essa pessoa tem vaidade, tem um corpo feio e não faz nada para melhorar. Tamas. Só em não gostar do seu próprio corpo já é uma postura tamas, né? Não gostar do próprio corpo? Não gostar dela. Se isso é tamas? Não, não, não. Não, não, não. Eu posso não gostar do meu corpo. Tudo bem. Eu posso não gostar do jeito que eu sou. Então, qual é a minha meta?
fazer com que o meu corpo seja de acordo com o que eu quero, com o meu desejo. Então, se eu estou gordo, olhe para mim, eu não tenho que gostar de ser gordo. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, caramba, eu não estou gostando não. Eu não estou gostando. Isso não é tamas não. Gordo não é comigo. O que eu tenho que fazer para não ser gordo? Tem que malhar, tem que fazer regime. Malhar e fazer regime, né? Aí, disciplina, gastar um dinheirinho para isso também. Uma pessoa que não gosta do próprio corpo, ela pode não gostar. Não tem problema nenhum. Agora, não gostar do próprio corpo faz com que ela trace uma meta. Emagrecer. Se ela não seguir essa meta, é tamas. Ela vai continuar não gostando do corpo e não fazendo nada para ficar com o corpo melhor, entendeu? Quando uma pessoa não gosta do corpo, o que o universo está dizendo? Faça algo, meu filho. E nesse fazer, nesse caminho de ações, vão aparecer coisas, vão ser geradas gunas dentro dela, vai modificar a atmosfera, ela vai ter um monte de teste ali, autocontrole, disciplina, um monte de coisa que ela teria que viver nesse caminho. E ela não vive nada. Não vive nada que ela tem que viver. Não está traçando o caminho que Deus quer que ela viva. É ilusão, tamas. Então, uma pessoa que é gorda, eu sei que quando eu atendo as pessoas, eu vejo isso direto. Uma pessoa feia, que fica culpando o mundo. Esse mundo está muito materialista. Olha, um mundo bobo, que liga muito para a beleza. Eu falei, eu estou no telefone, ó. Eu pensei, isso é papo de baranga. Quer dizer, que a mulher é a maior barangona e está condenando o mundo. Tipo, olha, o pessoal gosta de beleza. O mundo é horrível, o mundo materialista. Eu não sou isso não, olha, eu sou espiritualizada. Nada é tamas. Porque olha só, se a mulher nasceu feia, tá bom? Feia. Então tudo bem, vou mudar. A mulher nasceu magríssima, magérrima. Então, ela não gosta de ser magérrima. Melhorou? É a mesma coisa. Ela nasceu magérrima. Nasceu magra pra caramba. Ela não gosta dela magra. Magra demais. E aí, tá errado ela não gostar dela magra, se ela no telefone falar assim, olha, Marcelo, o mundo é materialista, o mundo gosta só das mulheres com formas, né, cheinhas, tipo, né, popozudas e siliconadas, e o mundo está errado. Está condenando o mundo. Eu já começo a perceber, estou ensinando vocês a se autoavaliarem, entendeu? E conversar com pessoas. Sempre dá certo, gente. Ela teria que fazer algo para melhorar o corpo dela. Se ela é muito magra, ela não gosta de ser magra, ela teria que fazer o quê? Algo para se encorpar. Mas ela faz? Não. Em vez disso, ela condena o mundo que não gosta das mulheres magérrimas. Palitinho. E se ela for gorda? Mesma coisa. Eu sou gorda. Não gosto de ser gorda. O mundo está errado por não gostar das gordas. Ou da magra. Ou de qualquer coisa. Ou qualquer coisa. Não interessa. Ela tem algo nela que a desagrada. Mas ela tem condições de melhorar aquele algo. Mas ela não faz nada. Em vez disso, ela só reclama e fica insatisfeita. Isso é uma pessoa tamas. E pode ter certeza, essa pessoa vai condenar o mundo. A pessoa pode ter transtorno alimentar, transtorno de imagem. Ela não necessariamente ela é tamas, porque ela nasceu assim, ela pode ter sofrido um trauma. Pode. Tudo Pode ter sofrido. Mas o mundo está errado, Então, ela está certa. Pode ter sofrido um trauma. Nenhuma das duas coisas. Pode ter sofrido. Mas eu vou ter que. Eu falei para você que eu ia criar um exemplo, né? Criar um exemplo para
exemplificar tamas. Né? A gente pode complicar esse exemplo através de traumas, essas coisas, e tudo vai ter um contexto, né? E podemos ficar falando de vários exemplos, de diversidade de exemplos. Vai complicar um pouquinho, mas vai ser tudo útil, né? Mas eu acho que, se for um trauma, é uma coisa, tudo é uma coisa de, sei lá, qualquer coisa, né? Mas esse exemplo que eu dei é bom. A gente pode aplicar não só a ginástica, a tudo na vida. Né? Uma pessoa que nasce gorda ou magra, numa época em que a beleza é valorizada, não tem nada errado. Está tudo certo. Ela nasceu com um corpo que ela acha ruim, numa época em que valoriza o corpo. A época está errada? Não. Ela nasceu nessa época, está tudo certo. Se fosse para nascer em outra época, ela nasceria em outra época. Mas ela nasceu numa época de valorização do corpo. E ela tem um corpo que não a agrada. Aí, ela meio que caga para isso. Dizendo, o mundo está errado. Isso é tamas, pesado. Tamas ruim, viu? Agora, se a mulher vai magrinha, magrinha, palito, palito, vai, começa a fazer as atividades dela. Está certíssimo. É o que o mundo quer que ela faça. Se empenhe no propósito dela. E naquela ação que ela julga necessária, ela vai entrar na experiência dela. A experiência que o universo quer que ela tenha. Ou seja, o próprio ser dela quer que ela tenha, entendeu? Então a gente tem que escutar a voz do universo. E não condenar o mundo. Aí se essa mesma mulher, agora ela não condena o mundo. Ela diz assim, eu não gosto mesmo, o mundo está certo, eu nasci numa época de valorização e eu tenho que me preocupar, tá legal, eu quero me encorpar, eu quero ficar legal, mas... não estou nessa não. É rajas. Sacou, né? Sacou? É sutil, mas é fácil entender. E a gente tem que saber se classificar. Ninguém vai querer admitir tamas. Mas isso tem pra caramba. Fala, Gilberto. Então, no caso, estaria certo eu raciocinar que a diferença entre os dois versos vai estar na capacidade da pessoa enxergar o que é o necessário. Nesses dois versos, a pessoa enxerga, os dois versos enxergam como necessária, ação necessária. No primeiro verso, a pessoa, por ilusão, caga para a situação, entendeu? E no segundo verso, a pessoa não realiza por cansaço, porque não vale a pena, vai dar trabalho. Preguiça? Né? Eu me enganei. No tamas, a pessoa vê a situação, ela sabe que aquilo tem que ser feito, entendeu? Ela sabe, mas ela não realiza, ela só reclama e se lamenta e não faz nada. Ela renuncia uma ação necessária por causa da ilusão. Ela não entende que aquilo tem que acontecer para gerar uma outra experiência a ela. Foi o que eu acabei de explicar, não é? No segundo, ela sabe, ela deseja realizar a ação. No primeiro caso, ela não deseja realizar. No segundo caso, ela deseja, mas não realiza. Então, sentiu o desejo, viu que é necessário, a dica é realize. Faça aquilo. Agora, se fizer 3 vezes e não der certo, muda de propósito. Fala, Mônica. O tamas, a gente não assume nada. Eu vou tornar mais claro. Eu acho que de repente eu que não estou sendo claro. Olha só. Do tamas por rajas é o seguinte. No tamas, eu não estou afim de fazer a ação.
Eu não estou afim de fazer. O inferno No Rajas, eu estou afim. No Tamas, eu não estou afim. Não faço, não estou afim, não quero fazer. No Rajas, eu estou afim, eu quero fazer. Essa é a diferença, entendeu? Sacou, Mônica? Por que eu estava em Rajas ao nascer? Porque eu estava afim de nascer. Eu estava afim. Mas na hora eu disse, não quero não. Então, estava afim, mas não vou fazer. Tem gente que fala assim, não estou nem aí. Não quero nada. Eu não quero nada. Eu tinha entendido do Thomas, ele tinha uma confusão na clareza da história, porque ele tinha falado. Mas eu estou entendendo que não é bem isso, porque realmente o Thomas, eu vou com o mundo por aquilo que eu estou sentindo. Eu estou afim porque não cabe a mim. O mundo resolve isso para mim. Assim, isso é um exemplo de Tamas, né? Mas não necessariamente é unicamente isso que está no verso, entendeu? Isso é um exemplo de Tamas, de uma pessoa que culpa o mundo e não faz nada, e aí só se lamenta e culpa os outros. Mas se eu tiver que viver alguma coisa, mas não vivo, eu não estou nem afim de fazer aquilo, entendeu? Eu tenho que fazer, mas não estou nem afim de fazer. E isso é Tamas. Mas quando eu estou afim de fazer, mas não faço, é Rajas. Tem uma grande diferença. Vocês entenderam isso? Entenderam, né? E se vocês tiverem, você tem que se classificar. Se vocês são Tamas ou Rajas. E tem que aprender a classificar as pessoas também. Se vocês encontrarem uma pessoa que diz assim, pessoas Tamas, olha, eu não estou afim de fazer, eu não estou afim. Qual é a conduta? Tchau. Tchau imediatamente. Tchau, exatamente, Mônica. Nem perde muito tempo, não. Tenho que dar o telefone. Né? E pessoas assim que querem fazer, mas não fazem. Isso é Rajas, né? Querem fazer, mas não fazem. Pode dar uma força. Pode dar uma força. São as empresas, entendeu? Se o empresário, ele observar que tem um funcionário mas ele não... O cara que ele não quer fazer, não quer fazer. Demite. Agora, se você olhar para o outro que quer fazer, mas não faz, pode estar faltando o quê? Incentivo. Você vai conversar com ele, né? O que está faltando para você? Está faltando dinheiro? O horário está puxado? Tem alguém te desagradando? Você quer mudar de setor? Sabe? O empresário vai ter que saber o porquê aquele cara não está produzindo. Mas vale a pena uma conversa. O do Tamas vale a pena a conversa? Não, demissão. Demissão. Entenderam? Ela quer e não consegue. Seria uma energia de medo que talvez ficasse preponderante no Rajas? Porque de onde vem essa coisa do querer, mas não conseguir fazer? Milhões de lugares, né? A Mônica perguntou, é que esse microfone não capta a pergunta, né? A Mônica perguntou, o que leva uma pessoa a conduta Rajas? A querer fazer e não fazer? Pode ser tanta coisa, né? Como a Gilda acabou de falar, pode ser milhões de coisas, né? Como você mesma falou, pode ser trauma. Tem uma que é energia de medo, não? Medo sempre, mas assim, mas pode ser fruto de tanta coisa. Pode ser que na infância, sempre quando ela ia tentar fazer uma coisa, os pais bloqueavam. Por exemplo, estou falando de uma das milhões de coisas que a Gilda falou que pode existir. Então, estou falando de uma que veio na cabeça. Né? A criança quer fazer alguma coisa, as mães falam, não. Os pais super protetores. Não faz não. Go. Aí o pai vai lá e faz. Né? Eu já vi isso a beça. O filho quer falar alguma coisa, o pai fala antes. Tipo, eu estou perguntando pro garoto, cara, cala tua boca, papai. Deixa o garoto se expressar. Mas não, o pai fala no lugar do garoto. Esse garoto vai virar um adulto que ele vai querer fazer as coisas e não vai fazer por coisa da infância dele. Pode ser tanta coisa. Olha, ser pai
de ser humano é uma missão difícil, viu? Tem que saber educar, né? Guru também tem que saber direcionar. Né? Senão vai criar um ser humano ruinzinho. O ser humano não nasce pronto, não. Ele tem que ser direcionado. Né? Tem que ter uma boa programação. Pode ser tanta coisa, mas essas tantas coisas têm que ser estudadas, né? O que eu sempre falo aqui. Então, se eu vou conversar com uma pessoa, eu tenho que retroceder o passado dela para saber qual é a causa, se ela foi um trauma de criança ou tudo, ou de encarnações passadas, talvez. Né? É bom pegar a causa? É claro que é bom, porque tudo é bom. Então, se eu for lá fazer uma terapia e pegar a causa passada, ou uma regressão de memória, pegar encarnações passadas, é claro que é bom. Eu já fiz regressão de memória por 1 ano. Achei um barato. Mas, outro dia eu converso sobre as minhas experiências de encarnação passada. Mas é muito legal, viu? Mas precisa disso? Não precisa. Não precisa. O que precisa? Do aqui e do agora. Precisa você chegar no aqui, no agora e falar: opa, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não vou fazer, não. Eu sei que eu tenho que fazer, eu quero fazer, mas não vou fazer, não. Isso, então, a gente se define no aqui e agora como Rajas. Acabou. Por enquanto, por hoje, é o suficiente. Caramba, já é essa hora. Por hoje, é o suficiente. E aí, então, olha só, uma boa dica. A gente está se analisando pelo aqui e pelo agora, sem pegar causas passadas. Tá? A didática do nosso estudo é sempre essa. Não precisa de causas passadas. Ah, mas eu quero. Muito bem, eu quero também, eu vou e pesquiso. Quando eu converso com pessoas e eu identifico na conversa uma causa passada, eu pego e trabalho aquilo. Mas não precisa. Até porque a minha sacada de causas passadas pode estar errada, entendeu? Eu posso errar. Mas no aqui e no agora eu não vou errar, não. Ninguém vai errar na análise pessoal. E é simples, mas não pode errar. Ah, mas como é que eu vou saber? O que adianta eu saber se eu estou em Rajas? Calma, nos próximos versos veremos. Veremos, entendeu? Nos próximos versos veremos. Mas a gente tem que saber se classificar. Tá bom? Eu sou um ser tamas, eu sou um ser Rajas. Né? Eu já até falei uma coisa boa, negócio de empresário. O empresário tem que sacar isso para fazer a empresa dele funcionar. Né? Quem tem empregado doméstico, assim, tem que saber analisar o empregado. Quem tem filho, qualquer pessoa que educa outra tem que saber. E o empregado, diante da empresa, tem que saber se posicionar também, para ele poder reciprocar bem na empresa. Então, o empregado sátua, a gente não viu o sátua ainda não, mas o empregado sátua, que está tudo certinho, a empresa vai e não reciproca com ele. Certo? O que tem que fazer? Se demite e vai para outra empresa. Outra empresa vai querer ele. Se demite, não fica lá não. Não fica lá não. Tem uma pergunta aí, né? No caso, a ilusão não tiraria a capacidade da pessoa ver o que é necessário para ela? Quem é que fez a pergunta? O Gilberto? Não. Gilberto está de sacanagem. Tá, não, então fala agora. Faltam 15 minutos. Pode falar agora. Você não vai responder o Gilberto? Não vou nada. Daqui a pouco eu respondo. É que faltam 10 minutos, senão você não vai ter tempo. Olha, vamos continuar. Eu trouxe aqui uma canga, 2 presentes. Vamos fazer o seguinte, senão o microfone do Ricardo não pega. Senta aqui no meu ladinho e fala aqui, românticazinha comigo. Porque aí você pega aqui o microfone. Ah, mas o Face pega. Ah, vai pegar o microfone? Já está falando, você é artista. Fala, tá. Olha o Ricardo aí. Boa noite. Boa noite. Olha, continuando nós já fizemos a primeira rifa, que a Francisquinha ganhou, né? E continuando o propósito de arrecadar mais alguma verba para casa. Eu ganhei 2 presentes, né? Nós ganhamos. E eu vou fazer rifa. Novamente, tem para agora e tem outros 2 presentes ainda para outubro. Então, da outra vez, eu arrecadei 250 só com 2 aulas e com pouquíssimas pessoas. Agora a gente vai prorrogar até o dia 15 de setembro
Todo mundo vai ver aqui os 2 presentes. E aí vai correr no dia 19, né? Que nós vimos, que é numa quarta-feira. Tá? Então eu vou fazer a venda até 15 de setembro, todo mundo colaborando aí. Vai ser o primeiro e o segundo prêmio lá da Federal do dia 19. Então, dessa vez vai ser R$10. E essa canga também, assim, bem interessante, acho que o Marcelo decide, essa canga é bem interessante, que é a canga, eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, que é a renúncia, que é Shiva! Shiva. Shiva com a família. Com a família. Olha lá, ó. Certo? Esse daqui nós ganhamos, e aí acho que veio da Índia, né? E tem tudo a ver com o nosso tema. E esse, qual que é teu nome? A Beth trouxe também, ela vendo o movimento de, vamos trazer alguma coisa para rifar. Aí ela trouxe essa daqui. Aí essa pode ficar para o segundo prêmio. Então esse vai ser, então nós vamos, assim, pela Loteria Federal do dia 19, ela está com uma parecida. Ah, é para botar aqui assim, né? Ela tá com uma bem parecida. Ah, é. Aí então vai ser da Loteria Federal, primeiro e segundo prêmio, tá? O primeiro prêmio vai ser a renúncia, né? E o segundo prêmio vai ser a da Beth, tá? Então eu vou estar vendendo aí R$10, porque agora você tem direito a 2 prêmios. Isso. E você tem... Tá. Então vai valer o... Não, o primeiro prêmio, renúncia, isso. da Loteria Federal. E o segundo vai ser essa. É uma rifada só. É uma rifada só. Aí vai... Esse aqui ganhou. É na mesma papelada ali, o segundo papelzinho vai ganhar essa. Isso. Tá. Não são 2 rifas diferentes, não. Uma rifada só que vale... Primeiro lugar esse, segundo lugar esse aqui. Você escolheu o número tal. A Alba, então, já até comprou. O número 8. O número 08... Número 8. 08, ele pode sair. Se sair no primeiro prêmio, vai ganhar essa. Se sair no segundo prêmio, vai ganhar essa. Viu? Parabéns pela iniciativa da Francis para arrecadar dinheiro para a nossa casa. Não é isso? Não é isso? Parabéns. Parabéns. E as pessoas que deram, né? Parabéns para as pessoas que Agora, deram. para outubro, olha, já tem mais 2 presentes maravilhosos. Parabéns, Francis. Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Então, eu vou estar lá no final da sala arrecadando. Para quem tiver hoje, mas tem tempo para... Na outra aula você também vai estar aí com... Você tem papel... tá o papelzinho aí, ó. Deixa eu mostrar. Trouxe aqui cor-de-rosa. Que bonitinho, Francis. Olha só. Os papelzinhos todos numerados aqui, ó. Bonitinho, Francis. Ó. Muito bonitinho. Parabéns, Francis. Parabéns mesmo, viu? Que bom. A gente que faz... Vamos ver se a gente arrecada bastante. Isso. Né? Enquanto arrecadar, tá bom. Tá bom. Não se prende a resultado. Isso mesmo. Não vamos nos prender ao resultado, contanto que ele seja bom. O importante é a ação. O importante é a ação. É não denunciar a ação. Então, vou responder a pergunta do Gilberto lá. Quando a gente está na ilusão de tamas, cara, a gente não enxerga nada mesmo. É tudo, a gente não enxerga o propósito, a gente não enxerga nada, a gente enxerga tudo errado. Mas o fato é que a gente está em tamas e a gente não realiza ações necessárias. De repente, a gente nem enxerga aquilo como necessário, de repente não. É tamas. Para fazer uma pessoa de tamas enxergar, é uma desgraça. Mas você está certo, não enxerga mesmo. Mas, por exemplo, uma pessoa gorda, que não gosta de ser gorda, ou magra, que não gosta de ser magra, ela sabe que ela não gosta do próprio corpo, isso ela sabe. Né? E ela sabe também que ela não faz nada para sair disso, isso ela sabe também, que não está fazendo nada. E ela está reclamando do mundo toda hora, isso ela sabe também. Tamas. Ela sabe tudo, mas não enxerga nada. Tamas é uma desgraça. Se você estiver ao lado de uma pessoa tamas, ela vai para lá, você vai para cá. E se você estiver em tamas, você não está, porque senão não estaria aqui. Mas se você estiver em tamas,
não perca as oportunidades para sair dessa onda, viu? Que é muito ruim. Então, já alongando um pouco a resposta do Gilberto. Sabe quando uma pessoa sai de tamas? Porque o Gilberto está certo, a pessoa não percebe nada. Não percebe. Sabe como é que uma estratégia do universo para a pessoa sair de tamas? Cansaço. A pessoa nasce gorda, 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 gorda. Ou magra, 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 magra. Não estou fazendo preconceito, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Mas é uma pessoa que não gosta do próprio corpo, né? Mas estou falando do negócio de gordo porque o mundo hoje em dia diz que isso não é legal. Então magra é demais. Tá bom? Sem preconceito. Então vou usar o exemplo de gordo. Uma pessoa que nasce gorda. Aí, ela está nessa onda. Blá, blá, blá. O que o universo vai fazer para ela? Vai fazer uma poção mágica para ela emagrecer e ficar forte e esbelta? Claro que não. Vai fazer ela sofrer com aquela gordura toda. Vai fazer ela sofrer. E aí, tipo, então a sua gordura vai te incomodar, vai te cansar. Você vai engordar um pouquinho mais todo dia. E quer saber um pouco? Deus fala assim, eu vou fazer uma poção mágica aqui, ó. Eu vou fazer você gostar de chocolate. Só de... Toma. E vou te dar um namorado chocolatra. Só para você ficar vendo ele comer chocolate assim. Aí, sabe? Vai fazer com que ela se incomode com a própria gordura. Aí vai demorar uma encarnação inteira, não vai rolar nada. E aí ela nasce gorda de novo. Ou magra de novo, sei lá, vai nascer com um corpo que ela não vai gostar. Até um dia que ela falar assim, caramba, cansei. Acho que vou malhar. Finalmente. Ou então, acho que vou fazer um regime. Finalmente. Então, faça a sua ação. Porque até lá, Gilberto, ela não enxergava mesmo, estava na cegueira. Geralmente, o universo dá esse exercício para essa pessoa, o cansaço. A pessoa enche o saco de ficar naquele contexto. Enche tanto o saco que não suporta, e aí faz alguma coisa para sair. Ah, faz porque não aguenta mais ficar. Beleza, mas aí faz. Agora é você que vai fazer aquela pessoa fazer? Não, você não. Você, sai. Deixa que a vida resolve isso. Certo? E se o seu filho estiver nessa situação? Bom, vocês essa aula, vocês vão falar assim, Marcelo, eu entendi, mas olha, não estou entendendo o porquê dessa aula. Calma, o capítulo 18 é isso. É isso. A gente vai vendo aos pouquinhos e a gente vai atingir um grau de transcendência muito louco nesse capítulo. Então tem que ser assim aos pouquinhos. Por que eu estou dizendo que tem que ser aos pouquinhos? Porque os versos são aos pouquinhos. Então hoje vocês vão saber em que nível vocês estão pelas ações que vocês deixam ou não deixam de fazer no dia a dia. E vocês vão se classificar a energia, o guna que está dentro da gente. Certo? Não é um exercício difícil, mas tem que ser feito. Porque na aula que vem nós vamos ver sátua. Como seria a renúncia às ações em sátua? O que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer em sátua? Eu já vou dar até um spoiler. Não deveria, mas eu vou dar. Só para vocês verem o grau, a grandiosidade do nosso assunto. Essas ações todas que nós estamos estudando, a que nós fazemos, a que nós não deixamos de fazer, o porquê, ou aquilo, o que eu desenvolvo dentro de mim não fazendo aquilo, isso tudo, esse conjunto inteiro de ações, a psicologia envolvida nessas ações, na verdade, tudo isso não existe. Isso é um spoiler, entendeu? Mas para a gente chegar naquilo que não existe, a gente tem que entender isso que existe. Porque na verdade vai ser o contrário.
Isso que vocês estão achando agora que existe é o que não existe. Para que quando a gente entender o oposto, quando a gente entender o oposto, a gente vai ver que aquilo que a gente achava que não existe é o que existe. Nossa, calma, a gente vai chegar lá. Então a gente tem que entender direito, muito bem, esse contexto de ações. A cidade, né? A cidade. Até A cidade. lá, é quando não vê mais nada. Para a gente poder entender o contexto maior, fazendo uma oposição à cidade. Sabendo que essa oposição, na verdade, não existe, porque é tudo integrado. Calma, isso foi só um spoiler e a gente vai ver tudo até lá. Certo? E nesses segundinhos que faltam, são 4 minutinhos, eu vou só falar uma coisa a mais. Hein, Patrícia? Posso falar? Então, olha só. Vocês estão notando essa canga aqui? É uma canga nova, não é? Então, do mesmo jeito que a Francis está colaborando aí, fazendo arrecadação através das rifas, e outras pessoas fazem outras coisas, e o Ricardo está ali filmando, ó, como doação dele. Não se esqueçam que em cada vídeo que vai para o YouTube tem a propaganda da firma dele, viu? Vocês já perceberam isso, né? Então, se vocês precisarem usar uma firma de fotografia, de vídeos e outras coisas aí que ele faz, né? Hoje eu soube que ele faz outras coisas que eu estou até impressionado. Trabalha com jogos, né? Mas aí um dia ele vai vir aqui explicar isso. Vocês vão usar que empresa? A dele. É claro. Por quê? Porque ele está aqui doando para a gente. A gente tem que reciprocar com ele, com o Ricardo, utilizando o serviço dele, pagando, tá? Tá? Não é para ele fazer favor, não. Tá bom? Então, se vocês forem contratar alguma empresa, contratem a do Ricardo. Qual é a empresa do Ricardo? No início de cada vídeo do YouTube, tem lá a propagandazinha dele, o videozinho dele, que aliás está bem interessante. Certo? Então, do mesmo jeito que o Ricardo está se doando, a Francis está se doando também. Aliás, esse ano você está de parabéns com a sua capacidade de doação aí. Muito bem. E outras pessoas fazem outras coisas para cá também. O Carlos, que é o grande médium aqui da casa, não é, cara? Vocês não sabem, não conhecem o Carlos, mas ele é um grande médium aqui da casa. E já foi, né? E é responsável por muitas coisas mediúnicas que acontecem aqui dentro. É o Carlos Cunha. Se vocês não conhecem, deveriam conhecer. É uma figura importante aqui na casa, viu? E a casa deve muito a ele, viu? Parabéns, parabéns. É um grande médium, o Carlos Cunha. Do mesmo modo, hoje, a Patrícia, ela faz assim. Oi, Patrícia. Ela aqui. Ela trouxe essa canga pra gente. Se lembra que eu reclamei aqui, olha, minha reclamação, Tamas. Poxa, eu não tenho uma canga de rama. Esse é rama. É. O que ela fez? Não existe essa canga no mercado mesmo. Não existe. Mas ela ficou atenta à minha reclamação. Poxa, eu não tenho rama. E ela correu atrás. Ela mandou fazer. E usou. Foi uma pessoa para estampar, né? Aí ela achou que não estava bom, porque não tinha acabamento. Ela contratou uma costureira, né? Para fazer, ia falar cozinheira. Ela contratou uma costureira para fazer o acabamento. Olha só aqui, tá vendo? Quer dizer, envolveu mais pessoas, ficou um barato. E hoje nós temos rama. E aí, não vai dar tempo agora de explicar a importância dele, né? Mas ele é um avatar imediatamente anterior a Krishna. Primeiro foi Rama, depois veio Krishna. Então ele é um avatar de uma importância enorme. Né? A obra dele está toda escrita num livro chamado Ramayana. Tá? Viu? E essa energia é muito boa e nos trouxe a figura do avatar aqui para a nossa turma. Eu vou ficar devendo a explicação de Rama, né? Mas isso tudo, viu, gente? Isso tudo fortifica a gente. Né? O Carlos Cunha com a mediunidade, que está sempre aqui, sempre, eu estou vendo que ele está sempre aqui. Né? Chega cedo. Sabe, 3 horas da tarde. Fica aqui com a energia dele, segurando o ambiente. O Ricardo, a Francis, a Patrícia. Isso tudo une a gente. Né? A Dani na câmera aqui, ó. Tudo isso. Presentes pra gente. Ela, a Maria.
Isso, a Dani na câmera, a Dani está filmando, vendo as mensagens das pessoas, né? Isso tudo une a gente, viu? E é muito bom, muito bom. Só isso já vale a pena. Foi o meu presente de aniversário, essa união aqui. Ela me deu isso aqui como presente de aniversário. É um presente para todos nós, não é? Que maravilha. Então, vocês já sabem o exercício dessa semana? Então, bons exercícios, né? Bons exercícios. Graças a Deus.